Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Nelson e esse é o canal Simplificado. O tema de hoje é ansiedade. No entanto, a gente pode tentar fazer de uma forma mais suavizada. Quando eu digo isso, é porque na psicologia, no caso eu sou psicólogo, né? A gente tem um manual que nos norteia em relação à questão da ansiedade. Mas eu gostaria de saber mesmo, na verdade, como ela é vivenciada por vocês. Uma dúvida. Nesse caso, vocês se consideram ansiosos? Vocês sabem o que é ansiedade de fato? E se vocês forem ou conhecem alguém, como foi isso? Como foi vivenciar esse momento? Ou como foi ver que um ente seu é ansioso? Se a gente for fazer uma leitura histórica, né, a gente vai perceber que a ansiedade é a doença do século, na verdade. Que até vai de acordo com o último vídeo que eu pus em relação ao trabalho. A gente está tão adentrado a algumas questões que a gente acaba esquecendo que a gente está vivendo agora e se projeta muito no futuro. E essa projeção ao futuro causa um certo desconforto agora, porque você teoricamente não está fincando uma base agora, você está se estabelecendo lá no futuro, quando na verdade deveria ser feito agora. E esse movimento de ir à frente e não focalizar no aqui e agora, né? Isso vai causar com que você fique um pouquinho desconfortável. Isso causa até medo em algumas vezes. E essa questão do medo? Como você lida com ela também? Do que você sente medo, na verdade? Existe algo que te põe a medo nessa vida? Partindo desse princípio, eu gostaria de relacionar essa questão da ansiedade até com esse ponto da questão do coronavírus. Se vocês gostam, se vocês desejam, né, que a gente destrinche mais sobre esse tema, deixa escrito aqui embaixo nos comentários, né? Ah, Nelson, eu gostaria de saber a ansiedade e tudo mais. Porque ela, de certa forma, não é ruim. Ela só é prejudicial quando parte de um certo ponto. Quando ela começa a causar transtornos na sua vida diária, aí sim ela é ruim. Mas se você, por exemplo, tiver ansiedade sobre um evento muito importante que você vai fazer, você vai tentar se preparar ao máximo para dar o seu melhor, correto? Então isso de certa forma não é ruim. O medo, por exemplo. O medo é um mecanismo de defesa do ser humano. Diferentemente dos animais, que eles geralmente, como um exemplo, na savana, tem lá uma zebra bebendo água. Aí nesse mesmo lago que ela está bebendo água, tem um crocodilo que vai lá e pega a amiga dela do lado dela. Ela vai sair correndo, mas depois ela vai voltar a beber água no mesmo lugar, porque ela não tem um mecanismo de defesa, o medo, no caso, no cérebro dela. E isso a gente pode ver que ele é de muita importância no visto, né? Se a gente for levar de uma forma bem descontraída e tudo mais. Pense bem, você se permite que o seu medo te paralise? E qual foi a ocasião que o seu medo te ajudou? Mesma coisa, escreve embaixo que vai ser um assunto bem interessante de a gente se levar. Eu percebi que também essa questão da ansiedade, se a gente souber lidar com esses sentimentos, a gente vai se dar muito bem. Por exemplo, quando você se vê muito preso no futuro, a ideia principal, claro que eu não vou te dar a receita que isso eu não conseguiria fazer, mas a ideia principal é você tentar presentificar o que você está sentindo. Por exemplo, eu tenho uma prova para fazer daqui a 2 semanas. Só que, cara, eu não estudei ainda e tudo mais, isso está me deixando muito ruim, eu tô com várias sensações, porque o DSM-5 ele vai estipular a ansiedade com determinadas características. Isso a gente pode até trabalhar depois, se vocês desejarem também. Então, existe uma diferença também de ser ansioso e estar ansioso. Estar ansioso vai de acordo com o momento que você está agora. O ser ansioso, aí já parte do transtorno, no caso, aquele que vai ter mais recorrência na sua vida. Então, a gente pensando dessa forma, a gente vai ter o entendimento de que nada nessa vida é bom, 100% bom ou 100% ruim. Tudo depende do equilíbrio, é a dose que você utiliza. O remédio ele é bom, mas se você passar da dose, né, como dizem os antigos, ele vira um veneno. Então, nesse caso, hoje, por agora, eu gostaria que a gente tivesse mais essa troca. Eu não vou chegar aqui e vou falar para você o que você tem que fazer ou o que você deveria fazer.
Eu gostaria que fosse uma coisa mútua. Eu jogo questionamento. Você gostaria de falar sobre ansiedade? Como é que é vivenciar esse sentimento para você? Então, até a próxima.